E antes de nós irmos para o outro tema do nosso estudo da imensidão dos sentidos de Hamed, eu quero responder, e talvez seja a dúvida também, não sei, de outras pessoas que me mandaram no e-mail, meio que não entendendo muito bem as colocações que foram feitas em relação ao título Ser Bom, como se eu não estivesse valorizando ou incentivando a caridade, a benevolência ou algo do tipo. E não é nada disso. Talvez eu não fui clara o suficiente, mas o que eu recomendaria era que pegasse o capítulo todo e lesse esse capítulo do livro, é o segundo capítulo, e, e pudesse, através, quem sabe, da leitura integral do capítulo, consiga entender a ideia que Hamed quis falar. Ele quis falar que o ser, se eu posso resumir, que o ser bom não é algo que você faça somente em relação aos outros, que você precisa cuidar de si. E nós temos pessoas que se autonegligenciam, que dão a vida e o sacrifício aos outros, deixando de cuidar de si. Pode ser que nós cheguemos a um nível desse, porque quando eu citei como exemplo a Madre Teresa de Calcutá, eu não quis dizer que ela não é uma pessoa bondosa. Eu quis dizer que ela já está num nível, vamos dizer, de evolução, que ela pode esquecer de si já. Jesus já está num nível que pode esquecer de si. Mas nós aqui, enquanto trabalhadores, lembrando sempre que esse livro ele é destinado aos médiums, para você aprimorar a sua mediunidade. Então, ele está chamando a atenção nesse sentido, que você pode ser um ótimo médium e que nós, quando estamos no espiritismo, quando nós somos médiums, nós achamos que nós temos que dedicar muito ao outro, a resolver o problema do outro. Então, ele vem trazer isso, nesse sentido. E quando eu falei lá a questão de você ser autêntico, mas ser educado, porque ele fala lá, né, que a pessoa que é bondosa, ela lia a rara combinação, né, de ternura e destemor. Se não me engano, foram essas palavras de Hamed. E eu trouxe aqui, no meu caderninho aqui de algumas anotações que fala assim, ó, eu dei um exemplo que aconteceu comigo, que eu falei, eu sou autêntica, então eu vou falar, e a pessoa me chamou a atenção e falou em relação à educação, lembram disso? Então, olha só, eu não tenho o autor aqui, infelizmente eu anotei e não sei o autor dessa frase. A verdade também destrói, porque a mentira destrói. Se eu caluniar alguém, eu posso destruir a reputação e até a vida de uma pessoa. Então, ele está falando assim, ó, a verdade, ela também destrói quando falta educação na boca de quem fala. Então, vamos falar a verdade, sim, mas vamos falar com amor. Vamos falar querendo o bem do outro. E em relação à questão que eu falei, que não precisava fazer grandes obras, que nós não viemos aqui para grandes ações altruísticas, altruístas, não sei agora o termo certo. Esse sim eu sei, que este foi a Madre Teresa, que está no seu livro, se não me engano, chama Amor. E quem psicografou esse livro, se não me engano, Robson Pinheiro. E ela fala assim, ó, Cristo, falando assim, qual é a nossa ação? Se nós fizermos a nossa terça parte de qualquer coisa, nós já vamos estar cumprindo nossa missão aqui. E aí ela diz assim, ó, Cristo jamais nos pediu que fizéssemos grandes feitos ou fôssemos santos, missionários. Pediu-nos apenas que amássemos, que amássemos. Pediu-nos apenas que amássemos. Então, ela alertando isso. Cristo não pediu que nós fôssemos abrir centros de caridade, que nós fôssemos distribuir grandes... Não, ele não pediu isso. O que ele pediu? Ele não pediu que nós fizéssemos grandes feitos ou fôssemos santos, missionários, para que nós largássemos tudo e fôssemos nos dedicar integralmente ao outro. Pediu-nos apenas que amássemos. Que amássemos o outro, né? Compete a mim pegar o que tenho à disposição e misturá-lo a meu amor silencioso, a fim de transformar em algum nível as vidas de quantos Deus encaminha para mim. Pegar o que eu tenho à disposição. Então, o que eu tenho à disposição pode ser o meu recurso material, pode ser o meu recurso interno de sentimento, pode ser a minha habilidade, se eu tenho uma habilidade de falar, se eu tenho uma habilidade, ou seja, o que tiver de meu recurso, juntar a isso, misturá-lo ao meu amor silencioso e transformar em algum nível
que não sejam grandes, mas em algum nível. Quantas vidas Deus encaminhar para mim? Então, aquela pessoa que me chega, eu vou pegar o meu recurso, vou juntar com o meu amor e vou transformar aquela vida no nível que for possível transformar. Não há necessidade de erguer grandes obras sociais ou beneméritas para ser autêntico representante do Cristo. Não há necessidade de erguer grandes obras sociais ou beneméritas para ser um autêntico representante do Cristo. A grandeza de uma obra mede-se pela quantidade de amor que se é capaz de empregar naquilo que faz. A grandeza de uma obra mede-se pela quantidade de amor que se é capaz de empregar naquilo que faz. Então, eu acho que isso corrobora aquele recado que foi dado de Hamed em relação a ser bondoso, a ser bom. Então, eu não preciso despender grandes recursos, eu não preciso despender do meu próprio cuidado, da minha própria necessidade pessoal para erguer uma grande obra. Porque a grande obra não vai ser visível aos olhos dos homens. A grande obra será medida pela quantidade de amor que eu conseguir colocar, nem que seja aquele pequenininho, aquele abracinho que eu vou dar. Eu acho que é isso que pode resumir o que Hamed quis falar. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouquinho mais sobre o nosso papel aqui nesse mundo, vamos dizer assim. Agora, então, nós vamos ir para a segunda parte, que é o segundo capítulo, o segundo tema, que é autopercepção. Autopercepção é o título do capítulo, mas eu ainda vou colocar, junto com esse título, eu vou colocar corpo e alma em sintonia, porque ele vem falar dessa sintonia no final que nós temos que ter, corpo e alma em sintonia. Por que nós separamos esse corpo e alma? E o que é essa autopercepção e por que nós precisamos ter essa autopercepção? Falando sobre a autopercepção, ele diz que a autopercepção, nós nos percebermos, significa o somatório das sensações internas e externas. Através dessa sensação, nós vamos entrar em contato conosco mesmo. E assim, tendo essa noção, nós vamos saber com certeza se é minha ou não aquela emoção que eu estou registrando e de onde que ela se origina. Então, ele vem falar que nós precisamos ter esse conhecimento e essa autopercepção, então seria nós sabermos sentir sensações internas, com essas sensações internas, que nós vamos falar sobre isso, sobre elas também. E por que é necessário, então, que eu faça isso? Para eu saber se aquilo que eu estou sentindo, tanto de sensação interna, de emoção, como no meu corpo, mal-estar, por exemplo, se aquilo é meu ou se aquilo não é meu, de onde que se origina. Já aconteceu muito, e vocês eu acho que vão saber disso, nos dias de trabalho, o que o médium começa a sentir? Começa a sentir enjoo, começa a sentir mal-estar, começa a sentir uma série de sensações. E muitas vezes ele fala assim, eu não vou poder ir para o trabalho hoje, eu não estou me sentindo bem, nossa, mas hoje eu acordei mal. E vem num rol, sabendo que no dia anterior, num rol de reclamações, vamos dizer assim, de mal-estar, sendo que a gente já tem esse conhecimento que no dia anterior, aqueles campos que serão trabalhados, os médiums, a equipe já está totalmente em contato. Então, principalmente chega no dia do trabalho, os médiuns estão sentindo-se mal, estão tendo sensações, e não fazem essa distinção de que, com certeza, aquilo que ele está registrando não é seu. E depois, quando você insiste, não, venha ao trabalho. Se não for para trabalhar, venha, mas fique aqui, pelo menos na corrente, enquanto nós realizamos o trabalho. E aí a pessoa vem, e depois, quando se abre os campos, se tem a noção do que veio, e o médium, então, está bem, está reenergizado, está reequilibrado, e fala, nossa, sim, é verdade, eu estava com enjoo por causa disso, por causa daquilo, ou seja, vem a verdade explicitada. Mas então, Hamed fala assim, que esse exercício constante, ou seja, nós termos essa autopercepção daquilo que está acontecendo internamente e externamente, e esse exercício constante nos leva a desenvolver o quê? O que ele chama de conscientização extrasensorial. E assim vamos desvendar essas diversas energias que circulam à nossa volta. Então, vamos trabalhar na nossa autopercepção para que nós possamos desenvolver isso que ele fala, dessa conscientização extrasensorial.
Porque quando nós não sabemos distinguir as nossas emoções, nós vamos ficar à mercê das mais diversas ondas magnéticas. Porque nós já estudamos sobre as ondas magnéticas, estamos o tempo todo expostos a essas ondas magnéticas, e à medida em que eu tiver sensações, emoções, eu vou sintonizar com determinadas ondas e vou passar a ter percepções, inclusive no meu corpo físico, dessas ondas magnéticas. E se eu não souber, no momento, distinguir as emoções que eu estou sentindo, eu vou ficar exposto e à mercê dessas ondas magnéticas. Hamed fala que nos indivíduos plenamente desenvolvidos, não existe conflito entre corpo e alma. Isso é bem difícil de nós encontrarmos pessoas que estejam plenamente desenvolvidos e que não façam essa separação do corpo e alma. Eu sou um corpo, mas o meu espírito é outra pessoa. Como se eles não fossem uma mesma ligação. Como se aquilo que minha alma vive não estivesse influenciando o meu corpo. Nós vivemos aqui, e tem uma frase que fala, nós somos seres espirituais vivendo uma vivência terrena, mas eu sou um espírito encarnado, e eu não posso separar o meu corpo. Quando eu desencarnar, então eu vou viver plenamente e vou ser um espírito livre. Eu tenho que ser um espírito livre e viver plenamente aqui, enquanto alma encarnada também. Nenhuma mágica vai acontecer depois que eu desencarnar. Eu vou levar tudo que eu carreguei aqui durante essa minha vivência terrena. Então, essa questão que ele diz assim, que os indivíduos plenamente desenvolvidos não fazem a separação entre corpo e alma, por quê? Porque eles entendem que o seu corpo é uma extensão do seu espírito. O que é esse corpo? É uma extensão do seu espírito. É que o coração, o nosso coração, que a gente fala, o coração, a nossa emoção, aquilo que nos sensibiliza, aquilo que nos afeta, ele anda par e passo com a nossa razão, com o nosso cérebro. Então, coração e razão decidem e agem de forma lúcida e unidos amorosamente. Então, essa é a não separação do corpo e alma. Quando nós conseguimos raciocinar de forma amorosa e de forma lúcida, e consigamos fazer decisões de forma amorosa. E quando ele vem falar dessa separação errônea que nós fizemos do corpo e alma, nós vamos lá na época de Descartes, que fez essa separação, e existe, se vocês procurarem aí na internet, vão ver que existe se não me engano, até um livro que fala o erro de Descartes. Qual foi o grande erro de Descartes? E foi de separar o corpo e alma. E isso foi levado para a ciência, isso foi levado para a psicologia, de que corpo e alma são duas funções, são duas entidades separadas. E nós sabemos disso mais do que ninguém, que a gente trabalha com apometria, nós sabemos que as emoções, elas causam doença, as emoções causam reações físicas, que é o que Hamed vem falar desses impulsos internos. Então, essas emoções, elas causam reações físicas em nós. Então, eu posso sentir raiva e essa raiva pode me dar uma dor no estômago, um exemplo. E essas reações, impulsos internos, essas emoções, elas vão produzir um efeito externo. Então, essa crença errada que nós temos, errada não, vamos dizer assim, é uma crença inadequada de separar corpo e alma. Então, nós estamos estudando e nós não vamos mais separar nosso corpo da nossa alma. À medida que a criatura for se desenvolvendo, à medida que a criatura for crescendo rumo ao seu amadurecimento, vai dispor cada vez mais de uma sensibilidade mais aguçada no meio em que ela transita. Então, nós vamos ter essa autopercepção desses impulsos internos, dos efeitos externos, nós vamos ter essa percepção do ambiente que nós estamos, e vamos a cada vez mais, nossa sensibilidade vai ficar mais aguçada para que nós possamos perceber no meio em que nós estamos. Qual é esse meio que nós estamos? Quando nós formos no nosso trabalho, quando nós estivermos andando num shopping, quando nós estivermos em um ambiente qualquer, num cinema, ou na casa de alguém, ou num hospital, quando nós vamos aos hospitais,
sim, sem nos cuidarmos, sem ter essa sensibilidade aí mais aguçada. Nós podemos estar expostos. Então, o que ele fala? Que a criatura que estiver rumo a esse amadurecimento, que vai desenvolver essa sensibilidade cada vez maior, ela vai começar a selecionar, presta atenção, vai começar a selecionar ideias, pensamentos e oscilações psíquicas. Então, nós vamos como que andarmos no nosso dia a dia, o tempo todo. Primeiro, nós ainda vamos fazer esse cuidado, essa vigilância de uma forma racional, mas à medida que nós nos amadurecermos nessa sensibilidade, nós já vamos, essa ideia já não é minha. Vem esse pensamento, não, esse pensamento não é meu. Eu estou bem, de repente começo a ficar mal, essas oscilações psíquicas, um mal-estar, eu não estou bem, eu estou me sentindo triste, ou seja, eu já vou ter essa percepção. Ou seja, eu vou identificar o que é meu daquilo que não é meu. A nossa percepção, diz ele, pode vir acompanhada por impressões sentimentais, emocionais ou sinestésicas. Então, quando ele fala que essa percepção que eu vou ter, da onde que vem? Então, assim, eu vou sentir, por exemplo, amor. Quando ele fala essas impressões, essa percepção pode vir acompanhada de impressão sentimental, ou seja, sentimentos, impressões emocionais, ou seja, emoção, ou impressões sinestésicas, ou seja, toque, né? Literalmente. Então, o que ele fala assim, ó? Amor, alegria, tristeza, angústia, são sentimentos. Raiva, libido, medo, surpresa, são emoções. Tato, olfato, degustação, são impressões sinestésicas. Eu vou, a partir do momento em que começar a ficar vigilante, perceptivo, rumo ao meu amadurecimento, vou dispor de uma sensibilidade maior, que vou poder perceber, no meio onde eu transito, quais são as impressões sentimentais, emocionais ou sinestésicas. Já não aconteceu com algum de vocês de estar sentindo um perfume ou, no momento até, um cheiro ruim, ou um sentimento de alegria, ou um sentimento de raiva, uma raivinha que você tinha desse tamanho, de repente a raiva se transforma desse tamanho. O que é isso? Será que aquele pequeno contratempo que aconteceu ali era motivo suficiente para você ficar com tamanha raiva? Então é isso, a partir desse momento eu vou estar vigilante para poder detectar essas impressões sentimentais, emocionais, sinestésicas, para que eu possa distinguir o que é meu e o que não é meu. Eu preciso ter essa percepção. Para conseguirmos uma comunicação plena conosco mesmos e com os outros, sejam relações sociais, relações profissionais, relações afetivas ou mediúnicas, que é o nosso grande interesse aqui, é necessário que o corpo e alma estejam em perfeita sintonia. Lembra que eu falei lá no início? Que o título do capítulo é autopercepção, e eu falei assim, eu vou acrescentar corpo e alma em sintonia, porque é isso o recado geral dessa autopercepção. Para nós conseguirmos essa comunicação comigo mesmo, eu me comunicar, eu saber dos meus sentimentos, eu saber das minhas emoções, eu saber lidar com os meus sentimentos e as minhas emoções, eu preciso me conhecer. Para eu lidar com a relação com o outro, e ele fala, uma relação social, uma relação afetiva, uma relação profissional e uma relação mediúnica. Para eu poder lidar com uma comunicação efetiva mediúnica, é necessário que o meu corpo e a minha alma estejam em perfeita sintonia. Como é que eu vou buscar essa perfeita sintonia do meu corpo e da alma? Fazendo os passos que nós falamos aqui atrás. Quanto mais autoobservação fizermos, mais poderemos avaliar as energias das coisas, das pessoas, dentro e fora de nós. Quanto mais autoobservação fizermos, mais eu vou poder avaliar as energias das pessoas. A energia das coisas. Olha que interessante ele falar isso, da energia das coisas, porque todas as coisas vibram. Isso aqui é vibração. Se nós formos lá para a física quântica, nós vamos entender absolutamente tudo o que ele está falando aqui. Nada é estático, tudo vibra, tudo é energia. Inclusive essas coisas que nós achamos que são coisas materiais, que são coisas densas, se nós formos lá acabar, nós vamos ver que as coisas também são energia. Tudo movimenta. Então, quanto mais autoobservação eu fizer, eu vou poder avaliar a energia do ambiente, a energia das coisas, a energia das pessoas e tudo que tiver fora de nós e também dentro de mim.
finalizamos a autopercepção. Qualquer dúvida, qualquer coisa, nós voltamos a comentar.